Oi, quarto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A semana passada eu passei uma atividade para vocês realizarem em casa e passei a correção. E agora nós já vamos começar com o novo conteúdo da apostila, né? Vocês vão abrir a apostila aí na página 21. Lá na página 21 está com o título Alterações nas teias alimentares. Nós já falamos um pouquinho sobre cadeias alimentares e falamos sobre teias alimentares. As cadeias alimentares, elas podem sofrer alterações. Um ser vivo pode alterar a quantidade dele, diminuir esses seres vivos ou aumentar, alterando assim todos os outros seres vivos da cadeia alimentar. É o que a gente chama de acontecer um desequilíbrio no ecossistema. E isso pode acontecer, né? E é o que nós vamos ver aí na página 21. Na página 21, está mostrando para nós uma cadeia alimentar formada por peixes pequenos, peixes médios, atuns e tubarões. Lembrando sempre que a cadeia alimentar ela vai começar aí com algum ser vivo produtor. Vamos imaginar que nessa cadeia alimentar o ser vivo produtor sejam as algas. Então nós vamos ter algas, peixes pequenos, peixes médios, atuns e tubarões. Se por algum motivo diminuir a minha população de tubarões, esses tubarões diminuírem, o que vai acontecer com os atuns? Consequentemente, eles vão aumentar, porque diminuiu o número de tubarões. Não tem tubarões para se alimentar dos atuns, então os atuns vão aumentar. O que vai acontecer com os peixes médios? Com o aumento dos atuns, os peixes médios vão diminuir. Tem muito atum para comer, né, para se alimentar daqueles peixes médios. Então, os peixes médios vão diminuir. E o que vai acontecer com os peixes pequenos? Vai ter um aumento nos peixes pequenos, pois nós vamos ter poucos peixes médios para se alimentar, então os peixes pequenos vão aumentar. Na apostila de vocês, traz um exemplo do que aconteceu na África. Na África, a população de leões e leopardos diminuiu. Os seres humanos começaram a caçar os leões e os leopardos. Essa caça fez com que alguns outros seres vivos aumentassem, porque os leões e os leopardos, eles se alimentavam do gado doméstico. Eles comendo gado doméstico, os africanos, né, a população de ser humano achava ruim, porque não tinha o alimento deles ali, que era o gado. Então, eles começaram a caçar esses grandes carnívoros. O que aconteceu com a população de grandes carnívoros? Diminuiu. Caçou leopardo, caçou leão, não tinha. Esses animais, eles se alimentavam de outros animais, que no caso eram os elefantes. Então, diminuiu a população de leões e leopardos, mas houve um aumento na população dos elefantes. Os elefantes não tinham predadores, não tinha quem se alimentar dos elefantes. Então, a população de elefantes cresceu. Os elefantes, eles causavam problemas lá na África, com um grande número, né? Se tivesse o equilíbrio na cadeia, se tivesse tudo certinho, não tinha problema. Mas como os elefantes estavam em grandes números, o que aconteceu? Os elefantes começaram a pisotear o capim e o capim morria. Então, não tinha alimento ali para os herbívoros, né? E os elefantes se alimentam de cascas de árvores. Os elefantes se alimentando das cascas das árvores, as árvores também morriam. A população de gazelas e gnus começou a diminuir, não tinha alimento. Olha o desequilíbrio. Leopardo e leão diminuiu. Elefante aumentou. Gazela e gnu diminuiu. Não tinha alimento, não tinha o que eles comerem, né? Vocês vão observar esse esquema direitinho na página 22. Na página 22 da apostila está mostrando esse esquema bonitinho para vocês.
Os seres humanos aí caçavam os leões e os leopardos, essa população diminuiu, a população de elefante aumentou, a de capim diminuiu e a de gnus e gazelas também, tá? Esse esquema tá aí na página 22. Essas alterações em uma cadeia alimentar, elas podem acontecer também naturalmente. Não quer dizer, igual nesse caso da África, foi o homem. Nesse caso da África, a alteração foi causada pelo ser humano. Mas essa alteração, ela pode acontecer também naturalmente, quando vem aí algumas doenças atacarem os seres vivos. Nós temos um exemplo na página 22 também, que fala sobre o demônio da Tasmânia. Lá na Tasmânia, né, na ilha da Tasmânia, o leão não, desculpa, gente, o diabo da Tasmânia, tá? Confundi aqui com a outra teia alimentar. O diabo da Tasmânia, né? O que acontece aí? Eles passam um vírus de uma doença letal, de uma doença mortal. Quando um indivíduo morde o outro, esse vírus vai passando, né? Essa doença vai passando aí. E a doença provoca ferida na boca dos diabos da Tasmânia. Eles não conseguem se alimentar direito, porque vai causar essas feridas, essas úlceras aí na boca deles, e eles não vão conseguir se alimentar direito. Essa doença é uma doença que se espalha muito rápido. Lá na Tasmânia, o diabo da Tasmânia e as raposas, eles fazem uma competição. Eles competem pelo alimento, eles competem pelo abrigo. Como houve uma diminuição nesse diabo da Tasmânia, o que aconteceu com essas raposas? Houve um aumento das raposas. As raposas aumentaram. E aí houve a diminuição de outros animais. Porque quando tem o diabo da Tasmânia e a raposa, os dois competem e fica tudo em equilíbrio. Como o diabo da Tasmânia diminuiu, a população de raposa aumentou, elas estavam aí se alimentando desses outros seres vivos, tá? Na página 23, a gente tem um Aprendendo Mais. Toda vez que aparece esse box na nossa apostila, Aprendendo Mais, é uma novidade, é um acontecimento aí dentro do assunto que nós estamos estudando. Esse fala sobre a volta dos lobos e tem um vídeo que eu mandei em anexo aí para vocês também, para vocês assistirem esse videozinho. Ele fala sobre o parque, né, o Parque Nacional de Yellowstone, fala sobre essa volta dos lobos. Então vocês vão ler na página 23 e depois tem um videozinho mostrando tudo isso para vocês. Na página 24, atividade para fazer sobre o texto, tá? Na outra aula a gente vai corrigir e tá tudo escrito aí no esqueminha que eu mandei para vocês. Na página 27, na ponta do lápis, montar uma cadeia alimentar e colocar alguma alteração que aconteceu nela, exemplificar essa alteração, montar essa cadeia alimentar aí na folha e escrever alguma alteração, qual ser vivo que diminuiu, por que ele diminuiu, o que poderia ser feito para mudar. E depois a gente tem atividade na página 28 e 29. Essas atividades dentro dessas alterações nas cadeias alimentares e finalizando a nossa aula, página 34 e 35, exercícios. Na próxima aula eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o textinho à volta dos lobos e começar a correção dos exercícios, tá? Bom fim de semana aí para vocês. Fiquem em casa, estudem, leiam bastante. Estou morrendo de saudade. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Tchau, tchau. Beijos para vocês.